Capítulo 12. Saber que sabemos. Identificar a cognição com o pleno processo da vida, incluindo percepções, emoções e comportamento, e entendê-la como um processo que não envolve uma transferência de informações nem representações mentais de um mundo exterior, é algo que requer uma expansão radical de nossos arcabouços científicos e filosóficos. Uma das razões pelas quais essa concepção de mente e cognição é tão difícil de ser aceita está no fato de que ela se opõe à nossa intuição e à nossa experiência do dia a dia. Enquanto seres humanos, usamos com frequência o conceito de informação e fazemos constantemente representações mentais das pessoas e dos objetos no nosso meio ambiente. Estas, no entanto, são características específicas da cognição humana que resultam da nossa capacidade para abstrair, o que é uma das características-chave da consciência humana. Para uma compreensão plena do processo geral de cognição nos sistemas vivos, é, pois, importante entender como a consciência humana, com seu pensamento abstrato e suas concepções simbólicas, surge do processo cognitivo comum a todos os organismos vivos. Nas páginas seguintes, usarei o termo consciência para descrever o nível da mente ou cognição que é caracterizado pela autopercepção. A percepção do meio ambiente, de acordo com a teoria de Santiago, é uma propriedade da cognição em todos os níveis da vida. A autopercepção, até onde sabemos, manifesta-se apenas em animais superiores e só se desdobra de maneira plena na mente humana. Enquanto seres humanos, não estamos apenas cientes de nosso meio ambiente, mas também estamos cientes de nós mesmos e do nosso mundo interior. Em outras palavras, estamos cientes que estamos cientes. Não somente sabemos, também sabemos que sabemos. É essa faculdade especial de autopercepção que me refiro quando utilizo o termo consciência. Linguagem e comunicação. Na teoria de Santiago, a autopercepção é concebida como estreitamente enlaçada à linguagem, e o entendimento da linguagem é abordado por meio de uma cuidadosa análise da comunicação. Essa maneira de abordar o entendimento da consciência teve como pioneiro Humberto Maturana. A comunicação, de acordo com Maturana, não é uma transmissão de informações, mas em vez disso é uma coordenação de comportamento entre organismos vivos por meio de um acoplamento estrutural mútuo. Essa coordenação mútua de comportamentos é a característica-chave da comunicação para todos os organismos vivos, com ou sem sistemas nervosos, e se torna mais e mais sutil e elaborada em sistemas nervosos de complexidade crescente. O caso dos pássaros está entre os mais belos tipos de comunicação não humana que Maturana ilustra com o espantoso exemplo de um determinado canto de acasalamento usado pelos papagaios africanos. Esses pássaros vivem frequentemente em florestas densas, onde é difícil qualquer possibilidade de contato visual. Nesse meio ambiente, casais de papagaios formam e coordenam seu ritual de acasalamento produzindo um canto comum. Para o ouvinte casual, parece que cada pássaro está cantando uma melodia inteira, mas um exame pormenorizado mostra que essa melodia é, na verdade, um dueto, no qual os dois pássaros alternadamente se expandem sobre as frases uns do outro. A melodia toda é única para cada casal e não é transferida para sua prole. Em cada geração, novos casais produzirão suas próprias melodias características em seus rituais de acasalamento. Nas palavras de Maturana, neste caso, diferentemente de muitos outros pássaros, a coordenação vocal de comportamento no casal cantor é um fenômeno ontogênico, isso é,
do desenvolvimento. A melodia particular de cada casal nessa espécie de pássaro é única na sua história de acasalamento. Esse é um claro e belo exemplo de observação de Maturana, segundo a qual a comunicação é essencialmente uma coordenação de comportamento. Em outros casos, podemos ser mais tentados a descrever a comunicação em termos semânticos, isto é, em termos de um intercâmbio de informações que transmite algum significado. No entanto, de acordo com Maturana, essas descrições semânticas são projeções feitas pelo observador humano. Na realidade, a coordenação de comportamento é determinada não pelo significado, mas pela dinâmica do acoplamento estrutural. O comportamento animal pode ser inato, instintivo ou aprendido, e, consequentemente, podemos distinguir entre comunicação instintiva e aprendida. Maturana chama o comportamento comunicativo aprendido de linguístico, embora ainda não seja linguagem, ele partilha com a linguagem o aspecto característico de que a mesma coordenação de comportamento pode ser obtida por meio de diferentes tipos de interações. Assim como acontece com as linguagens na comunicação humana, diferentes tipos de acoplamentos estruturais aprendidos ao longo de diferentes caminhos de desenvolvimento podem resultar na mesma coordenação de comportamento. De fato, na visão de Maturana, esse comportamento linguístico é a base para a linguagem. A comunicação linguística requer um sistema nervoso de considerável complexidade, pois envolve uma boa porção de aprendizagem complexa. Por exemplo, quando abelhas do mel indicam para suas companheiras a localização de flores específicas, dançando segundo intrincados padrões, essas danças em parte são baseadas num comportamento instintivo e em parte são aprendidas. Os aspectos linguísticos ou aprendidos da dança são específicos do contexto e da história social da colmeia. Abelhas provenientes de outras colmeias dançam, por assim dizer, em outros dialetos. Até mesmo formas muito intrincadas de comunicação linguística, tais como a chamada linguagem das abelhas, ainda não são linguagens. De acordo com Maturana, a linguagem surge quando há comunicação a respeito da comunicação. Em outras palavras, o processo do linguageamento, languaging, como Maturana o chama, ocorre quando há uma coordenação de coordenações de comportamento. Maturana gosta de ilustrar esse significado da linguagem com uma comunicação hipotética entre uma gata e o seu dono. Suponha que cada manhã minha gata mia e corre até a geladeira. Eu a sigo, apanho um pouco de leite e derramo na tigela. A gata começa a bebê-lo. Isso é comunicação, uma coordenação de comportamento por meio de interações mútuas recorrentes ou de acoplamento estrutural mútuo. Agora suponha que numa determinada manhã eu não siga a gata miando porque sei que o leite acabou. Se a gata de alguma maneira fosse capaz de me comunicar algo do tipo: Ei, miei 3 vezes, onde está meu leite? Isso seria linguagem. A referência da gata ao seu miado anterior constituiria uma comunicação sobre uma comunicação, e desse modo, de acordo com a definição de Maturana, se qualificaria como linguagem. Gatos não são capazes de usar a linguagem nesse sentido. Porém, macacos superiores podem ser capazes de fazê-lo. Numa série de experimentos bastante divulgados, psicólogos norte-americanos mostraram que chimpanzés são capazes não só de aprender muitos signos padronizados de uma linguagem de signos, mas também de criar novas expressões combinando vários signos. Desse modo, uma das chimpanzés, de nome Lucy, inventou várias combinações de signos: fruta-bebida para melancia, comida chorar forte para rabanete e abrir bebida comida para geladeira.
Certo dia, quando Lucy ficou muito perturbada ao ver que seus pais humanos estavam se aprontando para deixá-la, ela se voltou para eles e sinalizou: Lucy, chorar. Ao fazer essa afirmação sobre seu choro, ela evidentemente comunicou algo sobre uma comunicação. Parece-nos, escreveram Maturana e Varela, que a essa altura Lucy está linguageando. Embora alguns primatas pareçam ter potencial para se comunicar em linguagem de signos, seu domínio linguístico é extremamente limitado e não se aproxima em absoluto da riqueza da linguagem humana. Na linguagem humana é aberto um vasto espaço no qual as palavras servem como indicações para coordenação linguística de ações e também são usadas para criar a noção de objetos. Por exemplo, num piquenique, podemos usar palavras como distinções linguísticas para coordenar a ação de estender uma toalha e distribuir os alimentos sobre um toco de árvore. Além disso, também podemos nos referir a essas distinções linguísticas em outras palavras, fazer uma distinção de distinções. Ao usar a palavra mesa e desse modo criar um objeto, assim, os objetos na visão de Maturana são distinções linguísticas de distinções linguísticas. E uma vez que temos esses objetos, podemos criar conceitos abstratos. Por exemplo, a altura da nossa mesa, ao fazer distinções de distinções de distinções e assim por diante, lançando mão da terminologia de Bateson. Poderíamos dizer que uma hierarquia de tipos lógicos emerge com a linguagem humana. Linguageamento. Além disso, nossas distinções linguísticas não são isoladas, mas existem na rede de acoplamentos estruturais que continuamente tecemos por meio do linguageamento. O significado surge como um padrão de relações entre essas distinções linguísticas, e desse modo existimos num domínio semântico criado pelo nosso linguageamento. Finalmente, a autopercepção surge quando usamos a noção de um objeto e os conceitos abstratos associados para descrever a nós mesmos. Desse modo, o domínio linguístico dos seres humanos se expande mais, de modo a incluir a reflexão e a consciência. A unicidade do ser humano reside na nossa capacidade para tecer continuamente a rede linguística na qual estamos embutidos. Ser humano é existir na linguagem. Na linguagem coordenamos nosso comportamento e juntos, na linguagem, criamos o nosso mundo, o mundo que todos veem, escrevem Maturana e Varela. Não é o mundo, mas um mundo que nós criamos com os outros. Esse mundo humano inclui fundamentalmente o nosso mundo interior de pensamentos abstratos, de conceitos, símbolos de representações mentais e de autopercepção. Ser humano é ser dotado de consciência reflexiva. Na medida em que sabemos como sabemos, criamos a nós mesmos. Numa conversa humana, nosso mundo interior de conceitos e de ideias, nossas emoções e nossos movimentos corporais tornam-se estreitamente ligados numa complexa coreografia de coordenação comportamental. Análises de filmes têm mostrado que toda conversa envolve uma dança sutil e, em grande medida, inconsciente, na qual a conversa envolve uma sequência detalhada de padrões de fala, sincronizada com precisão, não apenas com movimentos diminutos do corpo de quem fala, mas também com movimentos correspondentes de quem ouve. Ambos os parceiros estão articulados nessa sequência de movimentos rítmicos sincronizados com precisão, e a coordenação linguística de seus gestos, mutuamente desencadeados, dura enquanto eles continuam envolvidos em sua conversa. A teoria da consciência de Maturana difere fundamentalmente da maior parte das outras devido à sua ênfase na linguagem e na comunicação.
A partir da perspectiva da teoria de Santiago, as tentativas atualmente em moda para explicar a consciência humana em termos dos efeitos quânticos no cérebro ou de outros processos neurofisiológicos estão todas fadadas ao malogro. A autopercepção e o desdobramento do nosso mundo interior de conceitos e ideias, não apenas inacessíveis a explicações em termos de física e química, não podem nem sequer ser entendidos por meio da biologia ou da psicologia de um organismo isolado. De acordo com Maturana, só podemos entender a consciência humana por meio da linguagem e de todo o contexto social no qual ela está encaixada. Como sua raiz latina, conscire, conhecer juntos, poderia indicar, consciência é essencialmente um fenômeno social. É também instrutivo comparar a noção de criação de um mundo com a antiga concepção indiana de Maya. O significado original de Maya na primitiva mitologia indiana é o poder criativo mágico por cujo intermédio o mundo é criado no divino jogo de Brahman. A multidão de forma que percebemos é toda ela criada pelo divino ator e mago, e a força dinâmica do jogo é o karma, que significa literalmente ação. Ao longo dos séculos, a palavra Maya, um dos termos mais importantes da filosofia indiana, mudou seu significado. Se originalmente significava o poder criador de Brahman, depois passou a significar o estado psicológico de alguém que se acha sob o encantamento do jogo mágico. Enquanto confundirmos as formas materiais do jogo com a realidade objetiva, sem perceber a unidade de Brahman subjacente a todas essas formas, estaremos sob o encantamento de Maya. O hinduísmo nega a existência de uma realidade objetiva. Como a teoria de Santiago, os objetos que percebemos são criados por meio da ação. No entanto, o processo de criar o mundo ocorre numa escala cósmica e não no nível da cognição humana. O mundo criado na mitologia hinduísta não é um mundo para uma sociedade humana em particular, mantida pela linguagem e pela cultura, mas é o mundo do mágico jogo divino que nos mantém a todos sob seu encantamento. Estados primários de consciência. Recentemente, Francisco Varela tem seguido outra abordagem da consciência, abordagem que ele espera poderá acrescentar uma dimensão adicional à teoria de Maturana. Sua hipótese básica é a de que há uma forma de consciência primária em todos os vertebrados superiores, a qual ainda não é autorreflexiva, mas envolve a experiência de um espaço mental unitário ou estado mental. Numerosos experimentos recentes com animais e seres humanos têm mostrado que esse espaço mental compõe-se de muitas dimensões. Em outras palavras, é criado por muitas diferentes funções cerebrais e, não obstante, é uma única experiência coerente. Por exemplo, quando o cheiro de um perfume evoca uma sensação agradável ou desagradável, experimenta-se um único estado mental coerente, composto de percepções sensoriais, memórias e emoções. A experiência não é constante, como bem sabemos, e pode ser extremamente breve. Os estados mentais são transitórios, surgindo e desaparecendo continuamente. No entanto, não é possível experimentá-los sem algum lapso de duração finita. Outra observação importante é a de que o estado vivencial é sempre incorporado, isso é, embutido em determinado campo de sensação. De fato, a maioria dos estados mentais parece ter uma sensação dominante que colore toda a experiência.
Recentemente, Varela publicou um artigo no qual introduz sua hipótese básica e propõe um mecanismo neural específico para a constituição de estados primários de consciência em todos os vertebrados superiores. A ideia-chave é a de que estados vivenciais transitórios são criados por um fenômeno de ressonância conhecido como travamento de fase, no qual diferentes regiões do cérebro estão de tal maneira interligadas que todos seus neurônios disparam em sincronia. Por meio dessa sincronização da atividade neural são formadas montagens de células temporárias que podem consistir em circuitos neurais amplamente dispersos. De acordo com a hipótese de Varela, cada experiência cognitiva baseia-se numa montagem de células específica, na qual muitas atividades neurais diferentes, associadas com a percepção sensorial, com as emoções, a memória, os movimentos corporais e assim por diante, são unificadas num conjunto transitório, mas coerente de neurônios oscilantes. O fato de que circuitos neurais tendem a oscilar ritmicamente é bem conhecido dos neurocientistas. Pesquisas recentes têm mostrado que essas oscilações não estão restritas ao córtex cerebral, mas ocorrem em vários níveis do sistema nervoso. Os numerosos experimentos citados por Varela em apoio de sua hipótese indicam que estados vivenciais cognitivos são criados pela sincronização de oscilações rápidas na faixa gama e beta, as quais tendem a surgir e a desaparecer rapidamente. Cada travamento de fase está associado com um tempo característico de descontração, que responde pela duração mínima da experiência. A hipótese de Varela estabelece uma base neurológica para a distinção entre cognição consciente e cognição inconsciente que os neurocientistas têm procurado desde que Sigmund Freud descobriu o inconsciente humano. De acordo com Varela, a experiência consciente primária, comum a todos os vertebrados superiores, não está localizada numa parte específica do cérebro, nem pode ser identificada por estruturas neurais específicas. Ela é a manifestação de um processo cognitivo particular, uma sincronização transitória dos circuitos neurais diversificados que oscilam ritmicamente. A condição humana. Os seres humanos evoluíram a partir dos macacos do sul que caminhavam eretos, gênero Australopithecus, por volta de 2 milhões de anos atrás. A transição de macacos para seres humanos, como aprendemos num capítulo anterior, foi acionada por dois desenvolvimentos distintos: o desamparo de bebês prematuros, os quais requeriam famílias e comunidades que lhes dessem apoio e a liberdade das mãos para fazer e usar ferramentas que estimularam o crescimento do cérebro e podem ter contribuído para a evolução da linguagem. A teoria da linguagem e da consciência de Maturana permite-nos interligar esses dois impulsos evolutivos, uma vez que a linguagem resulta numa coordenação de comportamento muito sofisticada e eficiente. A evolução da linguagem permitiu que os primeiros seres humanos aumentassem em grande medida as atividades cooperativas e desenvolvessem famílias, comunidades e tribos, o que lhes proporcionou enormes vantagens evolutivas. O papel crucial da linguagem na evolução humana não foi a capacidade de trocar ideias, mas o aumento da capacidade de cooperar. À medida que a diversidade e a riqueza das nossas relações humanas aumentavam, nossa humanidade, nossa linguagem, arte, pensamento e cultura se desenvolviam. Ao mesmo tempo, desenvolvemos a capacidade do pensamento abstrato, a capacidade para criar um mundo interior de conceitos, objetos e imagens de nós mesmos. Gradualmente, à medida que esse mundo interior se tornava cada vez mais diversificado e complexo, começamos a perder contato com a natureza e a nos transformar em personalidades cada vez mais fragmentadas. Desse modo, surgiu a tensão entre totalidade e fragmentação,
entre corpo e alma, que tem sido identificada como a essência da condição humana por poetas, filósofos e místicos ao longo dos séculos. A consciência humana criou não apenas as pinturas rupestres de Chauvet, o Bhagavad Gita, os conceitos do Brandemburgo e a teoria da relatividade, mas também a escravidão, a queima das bruxas, o Holocausto e o bombardeamento de Hiroshima. Dentre todas as espécies, somos a única que mata seus semelhantes em nome da religião, do mercado livre, do patriotismo e outras ideias abstratas. A filosofia budista contém algumas das mais lúcidas exposições sobre a condição humana e suas raízes na linguagem e na consciência. O sofrimento humano existencial surge na visão budista quando nos apegamos a formas e categorias fixas criadas pela mente, em vez de aceitar a natureza impermanente e transitória de todas as coisas. Buda ensinou que todas as formas fixas, coisas, eventos, pessoas ou ideias, nada mais são que Maya. Assim como os videntes e os sábios védicos, ele utilizou essa antiga concepção indiana, mas a fez descer do nível cósmico que ela ocupa no hinduísmo e a ligou com o processo da cognição humana. Deu-lhe, desse modo, uma interpretação revigorada, quase psicoterapêutica. A partir da ignorância, avidya, dividimos o mundo percebido em objetos separados, que percebemos como sendo sólidos e permanentes, mas que na verdade são transitórios e estão em contínua mudança, tentando nos apegar às nossas rígidas categorias em vez de compreender a fluidez da vida, estamos fadados a experimentar frustração após frustração. A doutrina budista da impermanência inclui a noção de que o eu não existe. Não existe o sujeito permanente de nossas diversificadas experiências. Ela sustenta que a ideia de um eu individual separado é uma ilusão. É apenas uma outra forma de Maya, uma concepção intelectual destituída de realidade. O apego a essa ideia de um eu separado leva à mesma dor e ao mesmo sofrimento, dukkha, que a adesão a qualquer outra categoria fixa de pensamento. A ciência cognitiva chegou exatamente à mesma posição. De acordo com a teoria de Santiago, criamos o eu assim como criamos objetos. Nosso eu, ou ego, não tem nenhuma existência independente, mas é o resultado do nosso acoplamento estrutural interno. Uma análise detalhada da crença num eu independente e fixo e a resultante ansiedade cartesiana levam Francisco Varela e seus colaboradores à seguinte conclusão: nosso impulso para nos agarrar a uma terra interior é a essência do ego-eu e é a fonte de contínua frustração. Esse agarrar-se a uma terra interior é ele mesmo um momento padrão maior do agarrar, que inclui nosso apego a uma terra exterior na forma da ideia de um mundo pré-dado e independente. Em outras palavras, nosso agarrar-se a uma terra, seja ela interior ou exterior, é a fonte profunda de frustração e de ansiedade. É esse então o ponto crucial da condição humana. Somos indivíduos autônomos, modelados pela nossa própria história de mudanças estruturais. Somos autoconscientes, cientes da nossa identidade individual. E não obstante, quando procuramos por um eu independente no âmbito do nosso mundo de experiência, não conseguimos encontrar nenhuma entidade desse tipo. A origem de nosso dilema reside na nossa tendência para criar as abstrações de objetos separados, inclusive de um eu separado, e em seguida acreditar que elas pertencem a uma realidade objetiva, que existe independentemente de nós. Para superar nossa ansiedade cartesiana, precisamos pensar sistematicamente, mudando nosso foco conceitual
de objetos para relações. Somente então poderemos compreender que a identidade, a individualidade e a autonomia não implicam separatividade e independência. Como nos lembra Lynn Margulis, independência é um termo político e não científico. O poder do pensamento abstrato nos tem levado a tratar o meio ambiente natural, a teia da vida, como se ele consistisse em partes separadas a serem exploradas comercialmente em benefício próprio por diferentes grupos. Além disso, estendemos essa visão fragmentada à nossa sociedade humana, dividindo-a em outras tantas nações, raças, grupos religiosos e políticos. A crença segundo a qual todos esses fragmentos em nós mesmos, no nosso meio ambiente e na nossa sociedade são realmente separados, alienou-nos da natureza e de nossos companheiros humanos e dessa maneira nos diminuiu. Para recuperar nossa plena humanidade, temos de recuperar nossa experiência de conexidade com toda a teia da vida. Essa reconexão ou religação, religio em latim, é a própria essência do alicerçamento espiritual, da ecologia profunda.